Bom, e o mês de setembro é popularmente aí conhecido como o mês da saúde mental. E o Dia Mundial da Prevenção aí do Suicídio ainda é tratado como um grande tabu. O mês aí, essa data aí passa mais assim pra gente tomar todas as medidas preventivas, e nós vamos conversar agora com o professor de psicologia, Márcio Souza, que vai explicar pra gente sobre esse mês. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Débora. Professor, explica pra gente, a pandemia ela levou aí o número de casos de ansiedade e de depressão a aumentarem, né? Isso serve de alerta aí tanto para as vítimas quanto para os familiares? Eu acredito que sim, Débora, porque o que esses números indicam é um aumento do sofrimento psicológico, né? Que é o que pode levar ao suicídio. Não precisa levar se a gente tiver uma intervenção mais precoce, mas ele também pode levar ao suicídio. E professor, como é que seriam aí os sinais de alerta e como lidar com o comportamento de risco? Eu acredito, Débora, que a gente precisa, na verdade, eu trabalho dentro de uma linha que eu acredito muito mais na prevenção do que a gente esperar o problema acontecer para intervir, né? Então, eu vou chegar na sua resposta, mas eu acredito que a gente precisa olhar também para os sinais de sofrimento. Nós estamos vivendo numa sociedade em que os sentimentos eles são muito criticados, né? Se uma pessoa demonstra sentimento, as redes sociais, tem várias pesquisas mostrando que as pessoas só podem mostrar sentimentos positivos se não tem uma reação negativa nas redes sociais. No nosso dia a dia, a gente tem uma dificuldade de lidar com os sentimentos da parte ruim da vida, né? E quando a gente vai mostrando para as pessoas que elas não podem falar, que elas devem se calar, fica mais difícil lidar com esses sentimentos. E nisso a pessoa se calando pode chegar numa situação de um sofrimento extremo que ninguém percebeu ainda. Então, voltando no como prevenir, a gente pode, em primeiro lugar, saber reconhecer os sinais, né? Saber reconhecer uma mudança de comportamento na pessoa, saber reconhecer, né, sinais de sofrimento psicológico, de uma ansiedade muito elevada, de uma depressão muito aprofundada, né? Para que a gente possa tentar ajudar essa pessoa de alguma maneira. Sim, e professor, agora no Acontece no jornal, nós passamos agora uma matéria sobre feminicídio e suicídio também. No caso, professor, a ajuda profissional e a recuperação, ela é possível? Ela é perfeitamente possível, Débora, desde que ela seja feita de forma precoce, né? Quando as pessoas elas têm a oportunidade de falar dessa ideação suicida, quando elas têm a oportunidade, antes da ideação suicida, de falar dos seus sentimentos, né? Um espaço que pode ser uma psicoterapia ou podem ser grupos também de amigos, de familiares, que a pessoa possa dividir seus sentimentos, que ela se sinta acolhida e que ela veja uma saída, porque a grande questão do suicídio é quando a pessoa começa a ter ideação suicida, quando ela começa a não ver saída para o problema que ela está vivendo. Esse problema se torna muito grande, ela sente que esse problema é maior que ela e ela não consegue enxergar uma saída. Então, quando a gente tem uma prática de acolhimento, que pode ser também através da psicoterapia, né, mas não apenas, a pessoa ela tem como falar desses sentimentos, de repente num grupo, ouvir outras saídas, ter outras ideias para lidar com o seu problema e não necessariamente chegar numa ideação de suicídio. Sim, e professor, falar sobre esse assunto, como você mesmo disse, com familiares e pessoas próximas, pode ser também essa prevenção, não é? Sim, não necessariamente falar diretamente do suicídio, a não ser que a pessoa esteja com ideação suicida mesmo. Sim. O que eu defendo é que a gente possa falar do que a gente está sentindo. Olha, eu estou mal porque está correndo um risco de ter corte de emprego na minha empresa. Né? Eu tô mal porque eu posso perder cliente ou porque o meu namorado está pensando em terminar comigo. Da pessoa poder falar desses sentimentos e isso não virar um tabu. Né? Uma outra coisa, Débora, que é muito importante e que quando o psicólogo é um profissional treinado para fazer isso, né? Mas as pessoas no senso comum nem sempre.
é muito importante a gente escutar a pessoa que está falando de seu sofrimento sem julgamento, né? Porque é muito comum numa conversa do dia a dia, a pessoa fala do sentimento dela e a outra já começa a dar uma resposta, né? Eu acho que é importante a gente tentar realmente escutar o que essa pessoa está dizendo, que sofrimento é esse que ela tem, né? Para que ela possa trazer de fato. Porque se ela sentir um julgamento, pode ser que ela recue e aí essa conversa não vai ter o efeito que a gente está esperando. Sim. E professor, e como trabalhar aí a campanha do Setembro Amarelo nas escolas? Eu acredito que a campanha, ela não deve ser uma campanha para o setembro apenas, né? Sim. Eu acho que deve ser um trabalho de escutar quais são as situações, por exemplo, que geram sofrimento psicológico nas escolas. Nós estamos aqui já quase terminando um segundo ano de uma forma de estudar muito estranha, né? Primeiro através apenas do computador, agora as escolas já reabriram, mas com uma série de protocolos. Sim. Todas as pesquisas que se faz sobre a escola, o aspecto social da escola, ele é o mais importante do ponto de vista do estudante, e esse aspecto ficou muito prejudicado nesses 2 últimos anos. Então, eu acredito que é buscar formas de promover esse contato, de procurar promover uma cultura de aceitação das diferenças, né, para que a gente não precise chegar a ter que tão diretamente prevenir a questão do suicídio. Sim. Professor, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação também. Uma ótima semana para você e um assunto aí para a gente voltar a falar em outros dias também e trazer aqui para o programa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Débora. Até mais. Boa semana. Igualmente.